Boa noite, amigos. Sábado, 22 de julho de 2017. Como tenho feito nos últimos dias, quero deixar uma reflexão para nós nessa noite. O texto escolhido encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 ao 52, que nos diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais e mais, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Alguns evangelhos diz que a resposta de Bartimeu foi: que eu volte a ver. Mas vamos trabalhar nesse relato de Marcos, que diz: que eu veja. Essa narrativa, ela é interessante a gente olhar bem atento, que não estamos diante de uma narrativa bíblica comum. Nós estamos diante de uma narrativa onde encontramos a cura do cego Bartimeu, que não era dentro de uma visão teológica um cego comum. Trata-se de um cego que tinha conhecimento de quem era Jesus, conhecia a genealogia de Jesus. Isso nós percebemos bem, que quando ele ouve que Jesus estava entre a multidão que estava passando, porque ele estava sentado junto ao caminho, ele começa a clamar. Mas ele não começa a clamar pedindo esmola. Ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Poucas pessoas cegas, coxas ou de outra patologia que o dificulte de mobilidade, que não tivesse tido uma instrução na sua infância ou na adolescência, saberia distinguir Jesus como filho de Davi, e mais, que esse Jesus
filho de Davi, tinha o poder de curar. Analisando a história, nós temos aqui riquíssimos aprendizados. Pois a história conta que, embora Bartimeu tivesse uma dificuldade de mobilidade devido à cegueira, como é hoje a deficiência visual, poucos são os deficientes que têm uma vida normal. E, aliás, por mais que ele tenha a instrução, por mais que ele saiba braille e que ele tenha noção de espaço, tempo, por mais que ele tenha cão-guia, ele é um deficiente. Isso é inquestionável. Mas Bartimeu tinha aqui o que eu chamo de uma visão espiritual. Melhor do que de muitos que nós conhecemos. Porque nós conhecemos pessoas que estão dentro de um sistema religioso, mas diante de uma dificuldade, diante de uma situação que o priva de alguma vantagem ou priva de alguma liberdade, não tem por onde correr, não sabe a quem buscar. E quando tem uma situação como essa, é muito mais fácil maldizer do que buscar, como Bartimeu fez. E Bartimeu mostra que conhecia a história de Jesus. Ele chama de mestre, ele chama de filho de Davi, ele pede por misericórdia. Eu costumo dizer que ele começa fazendo um clamor genérico, ou seja, grita, 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 grita pelo nome certo, mas ele não está dizendo o que ele quer. Ele diz: tenha misericórdia de mim. Mas o que ele precisava? O que ele queria? Ele exprime quando Jesus chega a ele e pergunta: o que queres que te faça? Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. O que nós percebemos de priorizar, que ele poderia ter diversos outros pedidos, mas ele sabia que se ele tivesse de volta a sua visão, ou se ele tivesse a sua visão, ele teria tudo. Esta era a sua necessidade: visão. A vida de Bartimeu não deveria ter sido fácil. Tanto que, quando ele começou a clamar, já começaram a dizer que era para ele parar. Já começaram a impedir, ou tentar impedi-lo, de se aproximar de Cristo. Como se ele pudesse levantar e sair correndo. Que loucura! Mas não. Ele clamava, mesmo sem enxergar. Ele começou a clamar no momento em que ficou sabendo que Jesus estava entre a multidão. Esta não é uma narrativa de um milagre comum, e sim uma história de superação de desafios. Qual é o teu desafio? Qual é o meu desafio? Qual é a sua deficiência? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua prioridade? Por isso,
essa narrativa nos traz um ensinamento muito grande. Nos aponta caminhos para superar as nossas dificuldades, caminhos para superar os nossos momentos difíceis. Muitas das vezes clamamos, o apóstolo Paulo mesmo nos aponta dizendo: pedes e não recebe, porque pedes mal. Bartimeu, ele disse: pede, 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 mas no momento certo, prioriza o que você quer. Isso é comum, não criticando os menos cultos, mas isso nós percebemos às vezes nas pessoas cultas, dentro das próprias igrejas, quando o dirigente ou o pastor pede o irmão fulano ou a irmã fulana para orar por um determinado pedido de oração, essa pessoa pede por todos os outros motivos, mas deixa de apontar que o pedido é um pedido de emprego, é um pedido de cura, é um pedido de conforto espiritual, é um pedido de avivamento da igreja, é um pedido de abertura de portas, ou não menos simples, ou não menos importante, aquela oração inicial de um culto, quando o dirigente diz: vamos iniciar o trabalho dessa noite, irmão fulano, irmã fulana, ora a Deus. Em vez da pessoa orar pedindo a Deus a direção pelo culto, a pessoa faz uma série de rodeios e depois diz amém. Bartimeu nos ensina: a necessidade existe, clama ao Senhor. Naquele tempo, o Senhor não estava presente em todos os momentos. Ele tinha que aproveitar aquela oportunidade. Hoje nós temos a graça de ter Jesus em nós todos os momentos. Nós temos a porta aberta, porque Jesus disse: bate, abrir-se-vos-ás, pedi e receberás. Então façamos como o cego Bartimeu, clamamos a ele: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ouça as nossas orações. Nos dê, ó Pai, uma noite de paz e recebe o nosso pedido de misericórdia e atenda cada um de nós dentro da nossa prioridade. É que eu clamo. Amém. Boa noite, amados.